Estou muito feliz que você chegou a este vídeo. E se você chegou até aqui, é porque de alguma forma o universo, a espiritualidade, seja lá como você classifique, quer que você esteja aqui nesse exato momento. Afinal, nada é por acaso, tudo está escrito, tudo tem um propósito para acontecer. E eu acredito que você chegou até aqui agora porque essa mensagem, de alguma forma, vai impactar a tua vida, vai transformar o teu dia, vai transformar a tua semana, vai transformar teus próximos dias, vai transformar a sua vida. Eu estou muito feliz que você está aqui. Às vezes a gente está correndo tanto no dia a dia, né? Tem afazeres domésticos, tem trabalho, tem estudos, são tantas coisas. E nessa correria constante, na busca incessante por algo, a gente termina esquecendo do principal, que somos nós mesmos, sabe? A gente às vezes tem vontade de gerar o mundo, de criar todos, de ajudar todo mundo, de fazer tudo por todo mundo, mas a gente termina esquecendo que o autocuidado é importante, que cuidar da gente faz toda a diferença. Afinal, tem um texto que eu gosto muito, que Jesus disse, né, amar ao próximo como a ti mesmo. E às vezes eu fico refletindo, como é que eu vou conseguir amar alguém se eu não me amar primeiro? Como é que eu vou cuidar de alguém se eu não cuidar de mim primeiro? Então eu tenho certeza que esse momento que você tirou agora para parar nesse vídeo foi para você cuidar de você. É aquele autocuidado que a gente tem que ter constantemente com a gente. Eu tenho certeza que esse autocuidado de hoje vai fazer toda a diferença na tua vida. E que bom que você parou. Que bom que você, naquela quantidade de vídeos que passam na sua frente todos os dias, decidiu parar aqui. Porque quando você decidiu parar, a sua energia ela se alinhou com a energia que há nessa mensagem, e essa mensagem ela vai chegar até você agora e vai transformar tudo aquilo que você vem pedindo para que seja transformado. Vai trazer aquele consolo que você tem pedido há tanto tempo. Vai trazer aquela resposta até que você tem procurado em vários lugares e não tem encontrado. E o universo achou por bem dar essa resposta agora para você. Eu me chamo Felipe Leite, muito prazer. Eu sou criador aqui do canal Cartas com Leite. E eu vou fazer uma leitura nesse formato, que é o seguinte: como é que vai funcionar? Essa leitura ela vai funcionar de uma forma muito tranquila. Você terá 3 pedras que eu vou utilizar como parâmetro para grupos diferentes. Nós temos o quartzo cinza, a turmalina negra e o quartzo rosa, tá? Nós temos essas 3 pedras. E aí você vai escolher uma dessas pedras, qual a que conectou mais com você, sabe? E aí eu vou fazer uma leitura, vou tirar 3 cartas do tarô e nós vamos conversar sobre essas cartas, nós vamos conversar sobre tudo isso que a gente tem para aprender hoje, para falar hoje, para trazer de informação hoje, tá? E a gente vai falar sobre isso, a gente vai conversar, a gente vai ter todas essas informações, toda essa mensagem que vai ser trazida. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir que você siga o nosso canal, que você compartilhe esse vídeo, que você curta, que você comente, diga aí o que foi que fez mais sentido para você, sabe? E principalmente que você siga nosso canal, porque é uma forma da gente conseguir, sabe, que essa mensagem ela chegue até você com mais tranquilidade, com mais rapidez, e é uma forma também de você ajudar esse canal a ele continuar aqui firme e forte, trazendo as mensagens que são necessárias para transformar a tua vida de alguma forma, tá certo? E também aproveita e me segue nas redes sociais, porque lá sempre tem uma mensagenzinha todos os dias para tocar teu coraçãozinho. Mas vamos lá. Então eu vou começar. Deixa eu colocar as outras pedras aqui do lado. Eu vou começar por esse quartzo aqui. A gente vai começar essa leitura, tá? Eu vou puxar agora 3 cartas. E eu quero que você, nesse momento, antes de mais nada, respire. Pare tudo que você estiver fazendo. Respire. E solte. Pare. Porque essa mensagem ela vai chegar para você. E quando a gente para,
quando a gente respira, quando a gente se alinha com aquela energia, a gente consegue assimilar toda aquela mensagem, sabe? E principalmente porque hoje eu tô com aquele sentimento, sabe, de falar sobre essa correria do nosso dia a dia. Sobre essa vontade de fazer tantas coisas ao mesmo tempo e a gente não parar para se cuidar. Eu sinto que a energia de hoje é um chamado para que você se cuide, que você pare um pouquinho hoje. Então eu quero que você respire e vamos para a primeira leitura. Vamos ver quais são as 3 cartas que vão sair para esse primeiro grupo, tá certo? E nessas cartas nós vamos conseguir trazer, né, todos os... Tá. Eu não vou considerar porque elas caíram para baixo, tá, gente? Tá. Vou só embaralhar aqui. Aqui. Vamos ver aqui. A primeira carta, o mundo. Segunda carta, o louco. E terceira carta, 3 de copas. Nossa, uma leitura bem interessante. A grande questão é que a primeira carta é o mundo. O mundo é o arcano maior que trata da completude, né? Nessa jornada que o louco faz, ele, depois de percorrer todos esses passos da vida, ele chega até o mundo, que seria aquele momento em que ele está completo de todas as coisas, sabe? E eu sinto essa leitura como um convite para você entender quem você é, entender onde você chegou, sabe? Porque muitas vezes na vida, o que é que acontece? A gente tá naquela ânsia tão grande por conquistar mais coisas, por querer mais coisas, por querer, que a gente termina não prestando atenção naquilo que a gente já conquistou, no que a gente se tornou, né? Depois de uma grande caminhada. O mundo é aquele momento em que você consegue descansar. É aquele momento em que você consegue colocar a sua cabeça no travesseiro e ter aquela sensação de dever cumprido. Eu consegui. Eu fiz. Agora eu posso partir tranquilo para uma nova jornada. E essa nova jornada, ela pode ser aquela jornada mais voltada para o que me traz alegria, o que me traz celebração, o que me traz esse processo. O 3 de copas, ele fala de celebração coletiva, sabe? Da gente estar junto com quem a gente gosta, fazendo algo que realmente a gente gosta, sabe? Celebrando algo que a gente realmente gosta, sabe? Quando eu olho essa ilustração, que eu acho ela linda, por sinal, eu vejo 3 pessoas abraçadas e elas estão olhando para as estrelas, sabe? Olhando para o horizonte e vendo, contemplando aquela beleza. E tem tudo a ver com aquilo que eu estava conversando com vocês no começo do vídeo, sabe? Sobre esse sentimento que há dentro de mim de trazer essa mensagem para você, sobre a importância de você, muitas vezes, depois de ter conquistado tanta coisa que você conquista todos os dias, você às vezes está tão cansada, tão cansado, porque você passa o dia realizando coisas. Só que você não tem aquela, vamos dizer, aquela vontade de até mesmo reconhecer que você fez, reconhecer que você é bom no que você faz, reconhecer que você realmente está no caminho certo, sabe? E aí, como você não faz isso, você termina tendo que recomeçar ciclos constantemente, sabe? Quando, na verdade, o tarot diz pra você, olha, tu já conquistou muita coisa. Muita coisa você já conquistou nisso que você tá apostando tanto. Reconhece isso. Fique em paz. Começa novas coisas até, novas coisas que te deem prazer. E até um convite para você sair mais com as pessoas que você gosta. Quantas vezes você saiu nesses últimos dias, últimos meses com as pessoas que você gosta, com a sua família, com seus amigos, sabe? Às vezes é importante você sair. Eu sei que você agora está aí sentada ou sentado
assistindo a essa leitura, assistindo a essa conversa que eu classifico mais como um grande bate-papo, sabe? Em que a gente traz conselhos através das cartas para a nossa vida. Talvez você esteja aí sentadinho, descansando, mas eu quero fazer um convite para você não se cobrar tanto. Não colocar sobre você um jugo tão mais pesado do que você suporta. Sabe, na ânsia por sermos perfeitos, nós esquecemos e negligenciamos que nós já somos aquilo que é possível fazer. Muitas vezes eu encontro mães que chegam para conversar comigo nos atendimentos e elas ficam muito tristes porque elas às vezes dizem para mim: nossa, mas eu não fui uma mãe maravilhosa, nossa, mas eu não consegui fazer isso lá atrás. Não só mães, como mães, esposas que falam que mas eu poderia ter agido dessa forma, mas você não conseguiria agir dessa forma lá atrás, porque a pessoa que está conversando comigo, a pessoa que está ouvindo essa mensagem agora não é a mesma pessoa de ontem, quanto mais de lá atrás. As atitudes que você tomou lá atrás, elas tiveram, vamos dizer assim, elas foram baseadas e tiveram como base quem você era naquele momento. A energia que você tinha naquele momento. Eu te faço um convite, pare de se cobrar tanto. Pare de se cobrar. Às vezes, o louco, ele traz pra gente um conselho que é bastante interessante. Ele traz um conselho do seguinte, de que muitas vezes a gente quer ser tão sério, a gente quer levar tudo tão a sério, a gente quer se cobrar tanto, mas às vezes a gente precisa meter o louco, como diz essa geração mais nova, a geração Z, né? Fulano meteu o louco. Mas a verdade, às vezes, isso faz todo sentido, sabe? Talvez esteja fazendo muito sentido para você celebrar mais, para você se alegrar mais naquilo que você faz. Muito interessante essa leitura. Eu particularmente gostei muito. E agora nós vamos ler essa leitura, tá certo? Para esse segundo grupo. E eu quero que você, nesse momento, respire fundo. Que você coloque o seu coração em alinhamento com essa energia que nós estamos nesse momento conectados, tá certo? Deixa de lado um pouquinho as outras pessoas, quem estiver conversando. Às vezes a gente está assistindo ao vídeo enquanto está conversando com algum amigo, deixa um pouquinho de lado e tira esse momento só para você, que ele é importante. Aproveita e segue nosso canal, curte esse vídeo, compartilha com teus amigos, porque eu tenho certeza que se deu o desejo no seu coração de compartilhar para alguém, é porque essa pessoa ela está precisando ouvir uma dessas 3 mensagens de hoje. Então vamos lá. Vamos embaralhar. O primeiro arcano já pulou a força. Ela pulou aqui. Então a gente vai deixar aqui. Aqui viraram muitas, né? Vamos continuar. Deixa eu embaralhar mais um pouco. Qual é, né? Essa mensagem que você precisa ouvir nesse momento, hoje, né? É um dia tão especial para você. A justiça. Engraçado que a outra leitura também teve 2 arcanos maiores abrindo a leitura, né? Próxima carta. Cortar em 3 pedaços, né? Para poder a gente embaralhar ainda melhor. Puxar. E nós temos 7 de ouros. Vê que interessante como essa leitura tá alinhada. E por que eu ri, né? Porque a primeira leitura, ela foi composta por 2 arcanos maiores e um arcano menor. Essa segunda leitura foi a mesma coisa. Um arcano maior da força, o arcano maior da justiça e o arcano menor do 7 de ouros, tá certo? Mas afinal de contas, Felipe, o que é que isso quer dizer para mim? O que quer dizer pra gente é o seguinte. Em primeiro lugar, a força, a gente vê esse aqui no tarô de Waite. Eu gosto da ilustração, que a mulher ela tá alisando, né, o leão, né? Então, nessa daqui, por incrível que pareça, e que eu acho muito interessante,
É que eu não sei se você observa, a mulher é o próprio leão. Ela tá aqui com um cordeirinho aqui. Mas afinal, o que a força tem para dizer para você hoje? A força não é sobre aplicar força para resolver algo. A força, ela me traz um conselho que eu gosto muito e que esses dias eu estava até refletindo sobre isso. Eu passei um tempo refletindo sobre a força porque eu tenho o meu momento de autocuidado também, sabe? Eu faço esse vídeo aqui para você. Nesse momento eu me preparei para isso. Eu montei toda a estrutura. Eu gravo meus vídeos sozinho. Então eu faço todo esse processo de energização, de concentração para fazer a leitura. Mas eu também puxo as cartas para mim, para poder refletir sobre minha vida. Que eu acho que é muito massa quando a gente dá conselho, mas é muito massa mais ainda quando a gente vive os nossos próprios conselhos. E vou tomar mais uma aguinha porque esses dias minha garganta ela tá bem forçada, porque aqui eu moro em Pernambuco, tá certo? No Nordeste brasileiro. E a gente tá no período de chuva. Aqui a gente não tem verão, outono, inverno, primavera como nas outras regiões, né? Mais ao sul e sudeste. Aqui a gente tem calor e chuva. Principalmente aqui na região metropolitana do Recife, né? A gente diz que a gente tem calor, né? Preparatório para o inferno, inferno e chuva, né? E aqui a gente tá... um dia tá fazendo sol, no outro tá chovendo. E aí essa mudança brusca de temperatura sempre traz muitas viroses. Eu não tô com virose, mas a minha garganta ela tá um pouco cansada e por isso eu tô bebendo mais água hoje do que normalmente eu tomo aqui nos vídeos. Mas o que é que acontece? A força, como eu tava dizendo a você, eu tava refletindo essa semana sobre ela e a força ela não traz aquele conselho de eu aplicar a força, mas ela me traz uma reflexão muito profunda de que pedir ajuda também é um ato de força. Interessante, né? E isso foi algo que reverberou muito ao longo dessa semana no meu coração. Porque muitas vezes a gente não quer pedir ajuda porque a gente se acha o mais forte de todo mundo. E isso é muito normal, a gente se acha assim. A gente se acha forte, a gente acha que consegue dominar o mundo, a gente acha que consegue resolver qualquer problema. Só que a verdadeira força não está apenas na gente conseguir fazer, mas também está na gente reconhecer que não consegue fazer e pedir ajuda, sabe? Talvez você não entenda porque muitas vezes eu cito muito textos, além das reflexões, às vezes vira e mexe eu falo sobre um texto bíblico, uma citação de Chico Xavier, alguma coisa assim, é porque eu gosto muito de ler, né? Eu tenho uma pós-graduação em teologia até, por sinal. E faço algumas pós-graduações, depois eu revelo aqui para vocês, mas eu estudo bastante. E tem um texto que sempre me chamou a atenção, que fala o seguinte, que diz: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse esforça-te. Mas antes de dizer esforça-te, ele disse um ao outro ajudou. Talvez esse tenha sido o maior sinônimo de força que se tem, sabe? A gente pedir ajuda, a gente ajudar, mas principalmente a gente ser ajudado, sabe? Ter essa capacidade de ser ajudado. Então, para mim, o que reverbera no meu coração, o que essa energia traz para mim, quando eu olho para esse arcano da força, quando eu olho para aqui, para essa carta, é para dizer para você, olha, não faz vergonha pedir ajuda, sabe? Porque é muito bom a gente contar com uma rede de apoio. Tantas mães solo, né, que precisam criar seus filhos e quando tem uma rede de apoio, tudo fica tão mais fácil, não é? Sabe? E isso não faz dela uma mãe menos forte, pelo contrário, faz dela uma mãe muito mais forte do que ela imagina. Por ela conseguir vencer, por ela saber que é possível vencer sozinha, mas ela ter essa maturidade que a força traz
de entender que a ajuda é necessária e pedir ajuda também faz parte de ser forte. Não é sobre aplicar a força, sabe? É sobre dosar a força. É aquele negócio, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se você for observar as grandes cavernas, ela tem estalactites, né, formadas pela água que vai caindo. E quando você vê lá embaixo, aí você fica pensando, mas como é que essa água passou por essas rochas todas e chegou até aqui? Ela foi aos poucos cavando, abrindo espaço até que ela conseguiu ir lá e pingar, sabe? Porque não foi a força que a água aplicou, foi a constância da força que a água aplicou. E aí entra esse arcano maior chamado justiça. A justiça, na verdade, ela traz um aspecto tão interessante, porque é um conselho que o tarot traz para você, que é o universo, né, a espiritualidade, o que você classifica e traz para você, de que, olha, eu sei que você tem aplicado muito força nas coisas, que você tem feito tudo com muita garra, que você tem pedido ajuda, não te preocupa. As coisas vão acontecer, a justiça uma hora vai chegar, porque não é sobre aplicar a força na pedra, é ter a certeza de que você fazendo aquilo constantemente vai acontecer. E tem tudo a ver, e eu fico até extremamente emocionado assim, sabe, impactado com essa leitura, porque, e meus amigos que convivem comigo mais perto, eles sabem que eu sou assim, eu me envolvo com aquela leitura, eu fico muito empolgado. E o sete de ouros, né, ele fala muito sobre isso, sabe? O sete de ouros diz que você está plantando, você está depositando toda a sua energia e você vai colher, vai germinar. Veja o sequencial. Você está colocando energia nas coisas, mas não se preocupe, vai dar certo, vai florescer, vai germinar, sabe? Eu sei que você tá cansada assistindo a esse vídeo, porque a energia que eu sinto nesse momento é de cansaço, de fadiga, e vai além da força física. É sobre força aqui, ó, emocional. É sobre aquela angústia, aquele cansaço, sabe? Colocar as pernas para cima, quando chega em casa, olhar para um lado e para o outro e dizer, meu Deus, e agora? Será que vai dar certo? Por que dá certo para todo mundo e para mim não dá? Mas vai dar certo para você. Eu quero dizer uma coisa para você muito importante, vai dar certo para você. O tempo é senhor de tudo, e o tempo é diferente para cada um. Se não aconteceu ainda para você, é porque o tempo ainda não chegou. Mas vai chegar. Vai chegar. Essa leitura de agora, meu Deus, eu tô muito impactado com ela. Tô muito impactado de verdade. Então, vamos lá, vamos seguir que a gente ainda tem mais uma leitura, que é a leitura do quartzo rosa. Quartzo rosa é uma pedra muito legal, que ela fala sobre amor, né? Sobre paixão. É a pedra dos sentimentos. Será que essa leitura de agora vai ser para pessoas apaixonadas? Tomara a Deus que sim. Tô brincando, gente, mas é muito interessante, né? Quando a gente se alinha numa energia, né? Que a gente para um pouco, a gente consegue ouvir conselhos que mudam a nossa história, né? Vamos lá. Para a leitura desse grupo que escolheu quartzo rosa, né? Enquanto embaralho, não esquece de seguir o canal, tá? Segue, curte, comenta, compartilha. Manda para o teu amigo, para tua amiga, para aquela amiga que tá lá, ó, que tu sabe que tá precisando de uma palavra de conforto agora, que tá precisando ouvir, né? Uma palavra de vida, né? Uma palavra que transforma nosso existir, né? Eu fui embaralhar naquele método de entrelace para deixar ela bem embaralhadinha aqui em cima, tá? Vamos lá.
Essa daqui voou e voou valendo. Voou um 2 de copas, tá? Eu não sei porque eu tenho um sentimento que tem alguma coisa relacionada a romance aqui, viu, gente? Desculpa. Ai. Mas vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir. Uma carta aqui virou e ficou virada pra cima. 6 de paus. Certo? Ai, que carta legal. E vamos ver agora qual carta vai sair. Essa leitura quis destoar das outras, né? Que as outras saíram 2 arcanos maiores e um menor. Essa disse, não, eu vou ser diferente, eu vou ser diferente. Mas que bom, né? Gratidão, universo, gratidão. Vamos lá. Vamos ver qual a última cartinha que vai sair. Vamos ver. Aí saiu um arcano maior, o carro, né? Ele fez ao contrário agora, né? O tarô disse, não, vocês estão muito acostumados com 2 arcanos maiores e um menor. Eu vou botar 2 menores e um maior. Então, começando aqui a nossa leitura, é algo que eu acho muito massa aqui, que eu quero trazer para você, que é o 2 de copas. O 2 de copas, vê como ele fala sobre isso. Ele fala sobre aquele momento de união, de unidade. Eu falei aquela questão brincando, né? Ah, sobre romance. Normalmente essa carta ela sai muito quando a gente vai falar sobre romance mesmo, né? Porque fala sobre essa união, sabe? Essa união que traz uma recompensa, que traz um fruto muito interessante, né? Mas o 2 de copas, nesse momento aqui, ele fala sobre essa unidade, sobre essa necessidade de se aliar com pessoas que realmente estão na mesma energia que a gente, estão na mesma vibe, estão na mesma vibração que a gente. E eu digo isso com muita tranquilidade para você. Às vezes a gente tem aquela vontade, sabe, de pegar e se aliar com qualquer pessoa, mas nem todo mundo está pronto e nem todo mundo quer celebrar suas conquistas, sabe? Quando a gente se alinha com pessoas que estão na mesma energia que a gente, as nossas realizações elas tendem a ser mais, vamos dizer assim, talvez não mais rápidas, mas elas tendem a ser melhores do ponto de vista de celebração até, de fazer sentido pra gente, sabe? Então, essas 2 cartas elas trazem muito sobre isso, por quê? Porque mais na frente ele traz o carro, né? E o carro, esse arcano maior, ele vê o que é que acontece aqui. Eu quero que você olhe para a tela com bastante tranquilidade e observe um pouco o que tem nessa carta, os elementos que ela traz. Ela traz 2 cavalos na frente. No tarô tradicional, ela traz 2 esfinges na frente, uma branca e uma preta. Nesses 2 cavalos que estão aqui, não há rédeas, não há cordas. E em cima, você tem no carro, né, que está vindo atrás, na carroceria, né, nessa carruagem, você tem uma pessoa que controla tudo apenas com o poder da mente. O que é que essa carta traz? Ela traz um alerta para você e uma informação extremamente importante. E ela pede para que você tome o controle da sua vida nas suas mãos. Forte. E isso é forte, sabe? Porque muitas vezes a gente acha que são os outros que vão fazer a gente conquistar. Mas observa, quem conquista é você. Você até pode se juntar com pessoas que estejam vibrando a mesma energia que você. Você pode se juntar com pessoas para ouvir conselhos, como você está junto aqui comigo. Eu estou te dando um conselho, mas eu não vou pegar na sua mão e não vou fazer por você. Quem tem que fazer é você, sabe? E eu quero que você entenda isso, porque eu quero que você saia dessa leitura aqui pronta para realizar as coisas. Porque o que me mostra aqui nessa leitura é que tem pessoas que às vezes se apoiam tanto nos outros, sabe?
tudo bem que você se alinhar com outras pessoas da mesma energia é maravilhoso, todo mundo colhe, todo mundo vai, mas mesmo você se alinhando com essas pessoas, você estando junto com pessoas, você precisa realizar, porque quando você coloca, quando esse mesmo 2 de copas que chega aqui é o mesmo 2 de copas que pode indicar que você está sendo dependente emocional de alguém, sabe? Você colocar nas pessoas essa responsabilidade de dar certo. Eu tenho um amigo que ele tem essa questão. Eu sempre falo com ele, eu não vou citar nomes, porque eu acho que não vale a pena falar, não é importante, não vale não dizer nomes. Mas ele tem essa mania dele sempre achar que as pessoas são responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso dele. Sabe? E às vezes o 6 de paus vem trazendo essa informação para você, dizendo, olha, você precisa celebrar suas conquistas, mas quem precisa conquistar é você. Porque o controle da sua vida, ele precisa estar nas suas mãos. Você precisa ter a rédea desse carro. Esse carro precisa ir para o caminho que você quer que ele vá, não para o caminho que alguém ache que ele deve ir, que alguém pense que ele deve ir, porque não é sobre isso, não será sobre isso, nunca será sobre isso, sempre será sobre o controle estar nas suas mãos, sabe? As atitudes que você toma, os caminhos que você percorre, o segredo do sucesso está em você fazer acontecer, em você fazer valer a pena. E não você esperar que as pessoas façam por você o que caia do céu. Porque a única coisa que cai do céu ultimamente é chuva. Principalmente aqui onde eu tô. Muita chuva, por sinal. Então, para mim, esse foi um conselho extraordinário. Por mais que você se alinhe com pessoas, por mais que você ande junto com pessoas que estão na mesma vibe, que você tenha relacionamentos extraordinários, as realizações e celebrações dessas conquistas dizem respeito a você. Controle dessas coisas, controle de tudo precisa estar nas suas mãos. Você precisa buscar, você precisa fazer, você precisa controlar essa grande carruagem, não deixar que o acaso a leve, mas colocar a mão em cima da carruagem e dizer, carruagem, vai por aqui, vai por ali. Dona Ivone Lara, compositora maravilhosa, ela tem uma música que eu amo, que diz o seguinte, se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu. Se o caminho for difícil, eu que vou... Eu não lembro a letra certa, né, correta, mas ela diz o seguinte, se o caminho tem espinhos, eu que vou me perfurar. Aí no final ela diz, mas se o caminho é de rosas, eu que vou me perfumar. Se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu. Depois dá uma procurada aí, dá um Google aí em Dona Ivone Lara e bota essa música, se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu, que vai mostrar o nome da música direitinho. E você vai ver como essa letra é forte, mas essa letra tem tudo a ver com o carro. Se o caminho é seu, você percorra, porque no final, se você celebrar, quem vai celebrar é você. Se você perder, quem vai perder é você. Mas você é responsável pelas suas escolhas, sabe? Porque quando a gente deixa que as pessoas escolham pela gente, a gente não consegue receber de fato tudo aquilo que o universo tem preparado pra gente, né? Cada um tem um caminho. Percorra seu caminho. Faça o seu caminho, faça acontecer. Gente, acabou por hoje. Mas eu te encontro aqui, tá certo? Não esquece de seguir, curtir, compartilhar, seguir nas redes sociais. E vamos juntos nessa grande jornada de juntos conseguirmos crescer, se desenvolver e ouvir tudo aquilo que o universo tem pra gente. Um beijo e até breve!